Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas fica aí que hoje a gente tem bastante assunto. A paz do Senhor, professora Tainá aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu coloquei semana passada uma enquete para o pessoal lá no meu grupo do Telegram votar sobre 2 assuntos e também coloquei a enquete no YouTube. E o assunto mais votado foi a questão de bruxaria. Então hoje eu vim fazer esse vídeo. Irmãos, primeira coisa, pega sua Bíblia, vamos lá em Números, capítulo 23, versículo 23 a seguir. A Bíblia está falando assim: Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o seu sangue, dos que foram mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem os abençoarás. Essa passagem aqui está falando sobre o profeta Balaão, que foi contratado pelo rei Balaque para poder amaldiçoar o povo de Israel, porque Israel estava chegando perto do reino de Balaque. E já se corria a história de que por onde Israel passava, Israel tomava o reino. Então, meus irmãos, o que acontece? Às vezes nós ficamos naquela questão de, irmã, será que bruxaria pega? Irmã, eu não sei se bruxaria pegou, tá acontecendo isso, isso e isso, eu acho que a bruxaria pegou em mim, pegou no meu filho, pegou no meu marido, pegou no meu irmão. Pessoal, a questão é que nós como cristãos, às vezes, nós estamos muito desatentos. A palavra do Senhor já fala aqui que existem espíritos de adivinhação. Não só aqui, nesse capítulo de Números, mas também lá em Atos dos Apóstolos, fala quando Paulo libertou a moça que tinha um espírito de adivinhação. Então entendam, sempre vai existir esse tipo de espírito e nós teremos que sempre orar contra esse tipo de espírito. Por quê? Irmã, mas eu tô no Senhor, mas eu não tenho brecha. Ok, eu sei que você não tem brecha. Só que deixa eu te falar uma coisa. O inimigo, ele é um tipo de inimigo não apenas invisível, mas ele também é um inimigo paciente. Já observou que várias vezes você e outra pessoa que já não tem um bom relacionamento estão brigando sempre pelas mesmas coisas? Sempre pelas mesmas coisas. Então entendam, o inimigo sempre vai jogar aquilo que pode te fazer brigar com as pessoas de forma repetida. Situações de repetição, ciclos repetitivos. Entendam sempre que ele é um inimigo paciente. Enquanto às vezes os cristãos estão orando por certas bênçãos, por certas situações, ora 1 mês, ora 2, ora 3, ora 4, ora 5, ora 6, e não, vou desistir, vou deixar isso pra lá. O inimigo tá ali, ó, te rodeando, que na Bíblia mesmo fala. O inimigo, ele é como um leão, que fica em volta, rugindo e bramando, pensando como vai te atacar. Então entendo, nem todas as vezes o inimigo vai fazer a situação. Às vezes nós temos gatilhos, nós temos brechas que vai dar legalidade para ele. Então entendam, nós precisamos ser vigilantes. Jesus fala: vigiai e orai, vigiai e orai. Irmã, mas eu vou ficar o tempo todo em estado de vigilância? Sabe por quê? É naquele detalhezinho que o inimigo consegue, fazer aquela briga, fazer aquela contenda dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, com você e com a sua família.
Entendam, pessoal, o inimigo age nos detalhes, principalmente para nós mulheres que somos detalhistas, é aí que ele trabalha. Por quê? O homem, ele tende a deixar as coisas de lado, a relevar situações que não são importantes nem para o crescimento pessoal, nem para o crescimento profissional. E nós, como mulheres, precisamos aprender essa qualidade com os homens, de deixar situações de lado. Porque a partir do momento em que você deixa certas situações de lado, você não dá mais a importância às situações pequenas, corriqueiras. Ah, irmã, mas a mesma coisa se repete sempre. E você está tendo uma atitude diferente para que essa tal coisa não se repita? É a mesma coisa de você sempre passar pelo mesmo caminho. Sempre você passa pelo mesmo caminho. E sempre na hora que você passa, tem alguém ali varrendo calçada ou passeando com o cachorro. Ela nunca te falou bom dia, você nunca falou bom dia. Ou às vezes você até falou bom dia e a pessoa não te respondeu. E mesmo assim você continua falando bom dia. Bom dia, isso por semana, isso por dias, isso por meses, chega até ano. O dia que você não falar bom dia para aquela pessoa, ela vai parar e vai olhar assim, nossa, fulano nem me viu aqui. Aí ela, com a sua mudança de atitude, ela vai ter que mudar a atitude dela. Você está compreendendo o que eu estou falando? Nós precisamos entender que a magia, ela existe. Simples assim. Por quê? Os próprios anjos, a partir do momento em que eles caíram do céu, que eles se atraíram pelas filhas dos homens, eles ensinaram magia às filhas dos homens. Dá uma procurada lá no livro do Gênesis, está lá escrito. Eles ensinaram magias e sortilégios. Aqui na minha Bíblia fala assim. Então entendam, a adivinhação e a magia tem a ver com brechas que nós abrimos ou que outras pessoas abrem, mas não apenas comportamental. A brecha, ela também pode ser familiar e hereditária. Por exemplo, existem maldições hereditárias que passam de geração em geração. Por exemplo, pessoas que têm a questão do roubo, pessoas que têm na família a questão de suicídio. Então, quando Deus leva a cada um de nós ao deserto, é para que nós oremos em cima de cada questão dessa. Maldições hereditárias, maldições familiares. Não é apenas a questão de restauração de casamento. É uma questão de restauração de vida. É uma questão de você, mulher, você, homem, ser levantado para poder orar pela sua família, pela sua geração e pelas suas gerações. Seria muito fácil o Senhor restaurar o casamento assim, num passe de mágica. Eu vou orar pouco tempo, vou me sacrificar pouco tempo. Mas e aquelas gerações lá atrás que ninguém se levantou, ninguém se rendeu aos pés do Senhor? Então Deus provavelmente levou a cada um de nós para nós podermos orar sobre essas questões familiares. Ah, irmã, mas na minha família nunca teve isso. Somos gerações de pessoas perfeitas. Glória a Deus pela sua vida. Ora então pelos outros. Ora então, interceda pelos outros. Porque às vezes, irmãos, a intercessão, as pessoas não dão o devido valor aos intercessores, tanto na igreja quanto na família. Sempre na família tem alguém que se levanta para poder orar pelos outros. Ou é a avó, ou é uma tia, ou é uma mãe. Entendam sempre, a intercessão, ela vai quebrar a bruxaria. Ah, irmã, mas as pessoas renovam. Por isso, nós temos que estar em constante vigilância e oração. Vigiai e orai. Sobre as magias, pessoal, sobre as bruxarias, principalmente as bruxarias que atacam os casamentos, nós precisamos entender algumas coisas, tá? Às vezes, a bruxaria pode ser jogada para um dos cônjuges, só que pega no outro. Ah, irmã, mas quem está envolvido com outra pessoa é que tinha que pegar. Vai pegar. Só que o inimigo, ele é tão sujo
que ele vai atacar a outra pessoa. Por exemplo, fazem um tipo de magia para a esposa deixar o marido dela. Ela se envolveu com outra pessoa e essa outra pessoa começou a fazer magia para ela deixar o marido. O que vai acontecer? Olha só, tanto que o inimigo é astuto. Essa bruxaria, ela vai atingir o marido. Por que o marido? Porque o marido vai passar a ter repúdio pela esposa. Vocês estão entendendo? Quem está se envolvendo fora do casamento é a esposa, porém o inimigo vai atacar o marido. Por quê? Ele vai começar a tratar mal, ele vai começar a colocar defeito em tudo que ela fizer, alimentando nela, ali, na mente dela, que a pessoa ao qual essa esposa está envolvendo é uma pessoa legal, é uma coisa boa, que o adultério é uma coisa boa. Entendam sempre, o inimigo vai inverter situações. Tá entendendo? Por exemplo, existe um fenômeno que chama possessão pessoal. O que é essa possessão pessoal? Certos dias, certos horários, as pessoas, elas vão ter comportamentos totalmente fora do que ela é. A partir do momento em que o inimigo enviou um trabalho lá e atingiu a pessoa dentro de casa, gente, não precisa de foto, não precisa de nome, não precisa de roupa, não precisa de nada disso. Quando alguém vai pagar uma outra pessoa para fazer um trabalho contra, né? Precisa apenas do pensamento da outra pessoa. Entendam sempre isso, vigiem muito o pensamento de vocês. Não invejem as pessoas, não digam palavras ruins para as pessoas, não falem mal das pessoas. Fofoca e inveja são dois tipos de sintomas, são duas situações que trazem muito mal para a vida das pessoas que são invejadas. Tomem muito cuidado, muito cuidado. A palavra que você lança sobre a vida de uma pessoa, ela é 50-50. 50 para a vida da pessoa, 50 para a sua vida. Aquele trabalho, a partir do momento em que a pessoa pagou uma terceira pessoa para fazer, ali naquele momento é selado um pacto. Pode ser o trabalho da forma que for, gente, da forma que for. A partir do momento em que foi feito pagamento com dinheiro, a pessoa que vai executar o trabalho, ela se isenta de qualquer tipo de consequência. No mundo espiritual, isso é válido. A pessoa se isenta totalmente de qualquer tipo de consequência. Porém, quem pagou, quem foi o mandante, vai sofrer a consequência posteriormente. Pode até não sofrer consequência nesse momento, mas vai sofrer consequência posteriormente. Por quê? Se a pessoa que recebeu o trabalho é uma pessoa que está em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, em comunhão com o Espírito Santo, às vezes nós precisamos dar muito mais valor ao Espírito Santo do que vocês possam imaginar. É o Espírito Santo que mostra para você aonde você deve ir, aonde você deve não ir. Você já escutou uma vozinha falando assim, vira aqui à direita, ou então, espera um pouco que você esqueceu tal coisa? Aí você vai na sua casa, volta, aí você vai, pega o carro e sai. Quando você chega no lugar que você ia passar, pelo caminho que você ia passar, aconteceu um acidente, aconteceu uma parada no trânsito, tá engarrafada. Só que aí quando você chega no seu local, você lembra que você teve um livramento. Então entendam sempre, a bruxaria, ela pode vir de vários jeitos, várias formas. Tem bruxaria que elas podem vir em dias específicos, em horários específicos. Eu passei por alguns processos, né? Fui vítima de bruxaria e todos os dias, principalmente na quinta-feira, a partir de 6h30, eu sentia sinais e sintomas. Por quê? A pessoa que estava fazendo, né, os trabalhos contra mim, ela meio que tinha combinado
com a pessoa que executou para todos os dias, nesse horário, dar um problema na minha casa, dar uma briga. Então, o que acontece? Várias vezes aconteciam brigas na minha casa, principalmente quinta-feira depois de 6h30 da tarde. E eu achava aquilo muito estranho, muito estranho, muito estranho, muito estranho. E a situação piorou, a situação agravou, e eu buscando ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando. Quando foi um certo dia, estávamos num momento de oração, de vigília na igreja, e o meu pastor foi orar pela minha vida e falou: olha, Tainá, acontece que certa pessoa fez um trabalho contra você para que você brigasse com seu marido. E essa pessoa paga esse tipo de trabalho todos os dias, todas as sextas-feiras. E eu achei aquilo estranho, mas não falei nada para o pastor sobre os sinais e sintomas que eu já havia sentido antes. O que acontece? Como a pessoa pagava o trabalho de uma semana para outra, então o trabalho ele sempre era ele era renovado na sexta, só que ele tinha legalidade para começar a agir na quinta-feira, 6h30. Vocês conseguem compreender? Isso não aconteceu com outra pessoa, isso aconteceu comigo. Foram anos, meses a fio, a pessoa repetindo. Entendam, crentes, enquanto vocês estão cansados de orar, irmã, não vou orar mais, minha situação. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Pessoal, eu já vi pessoas ficarem 5 dias sem beber água, 5 dias sem comer. E vocês estão achando que quando o pastor de vocês chamam para fazer um jejum de carne durante 21 dias, coisa difícil? Por favor, entendam. O mundo espiritual, ele age com legalidades. Então não deem legalidades. Não falem mal das pessoas. Não fofoquem sobre a vida das pessoas. Não invejem as pessoas. Sabe o que você faz? Abençoa. Irmã, mas fulano de tal tá me atrapalhando. Fulano de tal tá puxando meu tapete na empresa. Abençoa a vida dessa pessoa. Abençoa. Não deixe que o sentimento ruim que o inimigo plantou no coração dela, em relação a você, seja também semeado dentro do seu coração. Porque cada uma dessas situações, gente, é uma legalidade para o inimigo agir e entrar, para poder te bater, para poder te pegar, para poder usar de feitiços, para poder atrapalhar a sua vida. Entendam. Não escutem músicas que não edifiquem a sua casa. Não leia livros que não edifiquem a sua casa. Não vá assistir filmes que não vá edificar a sua casa. Irmã, mas agora nós vamos voltar no tempo antigo? Não pode assistir televisão? Não pode usar rede? Pode, mas usa para se evangelizar. Usa para se alimentar. Quantos vídeos tem no YouTube? Quantos vídeos tem na outra rede vizinha? E nas outras 3 redes de vídeo curto que vocês sabem na qual eu estou falando? Tem vídeo sobre evangelização. Irmã, mas eu não gosto do conteúdo do fulano. Então cria um conteúdo seu. Vai evangelizar da forma que você acha. Eu, Tainá, particularmente, todos os contatos da minha lista, da minha agenda, do meu telefone, eu mando bom dia para todas as pessoas. Isso há mais de 2 anos. Muito mais de 2 anos. Tem gente que lê, tem gente que não lê, tem gente que dá bom dia, tem gente que não dá bom dia, mas tá tudo bem. Porque eu sei que aquela mensagem, a pessoa querendo ou não, vai entrar no coração dela. Por quê? O meu sentimento de querer ajudar a pessoa vai alcançar ela. Talvez não alcance ela agora, mas vai alcançar ela daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos. Eu fiquei muito feliz semana passada porque 2 inscritas aqui do canal colocaram lá no grupo do Telegram que fizeram as campanhas, né? Se eu não me engano, foram as campanhas dos hinos de sangue da harpa e as campanhas do Salmo 91. Então, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês por ter realmente exercitado a sua fé. Que Deus glorifique a vida de vocês.
Toda a honra e toda a glória é dele. E por ter acreditado também no meu trabalho. Muito obrigada mesmo. Essas meninas, elas fizeram por questões pessoais muito específicas. Não foi nada relacionado à bruxaria, tá, pessoal? Mas voltando ao assunto da bruxaria, nós precisamos nos revestir em Deus. Eu já falei para vocês nos outros vídeos que nós precisamos dizimar, que nós precisamos ofertar. Ah, irmã, mas eu não participo de igreja. Beleza, vai lá no mercado, compra, se você não der conta de comprar uma caixa de leite grande, compra 5 litros de leite e doa para uma família. Isso é oferta para o reino. Entendam, pessoal, as pessoas, elas passam fome às vezes, né? Muita gente passa fome porque não tem ninguém para estender a mão. Ah, irmã, mas eu não acho certo dar a cesta básica, dar o leite. Gente, são crianças. Se você não quer dar para os adultos, dá para as crianças. Que você vai estar fazendo parte do reino. Ah, mas os adultos têm que procurarem trabalho. Eu sei, você sabe, mas a pessoa que não quer, ela não tem consciência disso. Então, não façam as crianças pagarem pelo mal que os adultos que as estão criando, né, fazem a elas mesmas. Existem vários espíritos, pessoal, que entram nos casamentos para realmente destruir os casamentos. Tem aí, né, as famosas, né, os famosos espíritos femininos, só que as pessoas não param para observar que existe muito mais por trás. Existe outros espíritos que vão além disso. Então entendam sempre, assim como existe o Espírito Santo de Deus, existe o espírito do maligno, que pode agir também nas pessoas. Ah, irmão, mas da mesma água que jorra água doce, não pode jorrar água salgada. Eu sei. Só que existem legalidades familiares onde a bruxaria pega, não adianta. Não vai adiantar. Não estou citando aqui nenhum tipo de religião, não estou citando nenhum tipo de pessoa específica, tanto é que vocês viram que eu não falei nenhum nome de espírito específico, porque aqui dentro da plataforma do YouTube não está sendo autorizado aos criadores de conteúdo a falar sobre certos tipos de espíritos, tá? Não estou falando de bons espíritos, estou falando de espíritos ruins, tá bom? Entendam sempre isso. Eu não posso citar aqui nominalmente, porque pode vir a derrubar o meu canal. E é algo que nem eu quero e nem vocês querem, né? Então entendam sempre, pessoal. A bruxaria, o trabalho, ele só vai pegar quando existem legalidades. E as legalidades estão nas coisas mínimas. Brincadeiras sem graça, jogando a autoestima do outro no lixo, inferiorizando as pessoas, ou então idolatrando outras. Entendam sempre, o único que é digno de receber o nosso louvor e a nossa honra é o Senhor. É o Senhor. Ele é o único que pode nos trazer a bênção e a paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço muito. Espero que tenham entendido. Se houver algum tipo de dúvida, coloca aqui nos comentários, viu? Vou deixar também linkado um grupo do Telegram, caso você queira tirar mais alguma dúvida. Desde já eu agradeço. A paz do Senhor Jesus. Tchau!